Boa tarde, fala aí pessoal, tudo bem? Resolvi gravar um videozinho aqui pra vocês pra contar essa saga aí que eu já, se você ler o título do vídeo, você já tá sabendo, ou já tá imaginando o que seria. É o seguinte, em janeiro eu comprei um carro. Em janeiro eu comprei um carro bem velhinho, porém com muito baixa quilometragem. E um carro que eu queria muito, que me serve bem o tamanho do carro e tal. E eu usei o carro, fiz um serviço completo nele. Ficou redondinho. 2 ou 3 dias depois que eu fiz o serviço completo, eu fiquei sem freio. Tipo uns 40 km de casa, se eu não me engano, 30 ou 40 km de casa. E já era muito tarde, era quase meia-noite. Eu consegui levar ele devagarinho. Tinha só o freio de mão como opção. Lá consegui trazer ele para casa, levar ele para casa. Depois um mecânico amigo meu, levei para uma oficina mecânica que não foi nada boa. O cara levou muito tempo para mexer no meu carro, me cobrou só para fazer diagnóstico, não resolveu, ficou de má vontade para me arrumar a peça, enfim. Oficina que só quer serviço fácil. Aí eu perdi aí, vamos dizer, 2 semanas ou 3, 2 semanas e meia com essa oficina. Depois fiquei esperando mais uma semana para o meu mecânico de confiança, que mora a 50 km de mim, que é onde eu morava antigamente, buscar o carro para mim no caminhão. Ele buscou o carro, levou para lá, me falou o que era. Era um problema diferente do que o primeiro mecânico me cobrou para me diagnosticar. E começou a saga para tentar arrumar a peça. É um carro de 30 anos, apesar de só ter 40 mil rodado, são 30 anos. É um carro que não se produz mais, não tem muita peça, tem que comprar peça usada aqui na Europa, que eu tenho certeza que no Brasil teria essa peça com mais facilidade. Aí eu consegui comprar a peça depois de uns 2 meses, consegui achar a peça. Comprei a peça chegou. A peça chegou e veio com defeito. Era uma peça, não era usada essa, era uma peça nova de algum fabricante aí que pega os modelos da peça e tal. Ou seja, a peça não estava boa. A peça foi retirada, o carro ficou parado. Eu levei mais umas semanas para arrumar a peça. Consegui comprar. A peça chegou na sexta-feira passada, no sábado passado. Isso já estamos falando de 3 meses. Nesse tempo eu tirei o carro do seguro, tirei o carro do IPVA, digamos assim, aqui da Inglaterra, do Road Tax. Declarei SORN, que é quando você tira o carro da estrada para, por exemplo, uma garagem ou para um pátio que seja privado. Você pode tirar o IPVA, que você não vai rodar com ele. Você não pode rodar, que se você a polícia te pegar, você perde o carro. A peça chegou no sábado, foi colocada na quinta-feira, anteontem, e ontem eu fui buscar. Então, por todo esse tempo, eu fiquei alugando carro, que não é barato. É prático, mas não é barato. Então, eu devolvi o carro alugado e tal, fui pra lá, peguei o carro, top de linha, e infelizmente 3, 4 km depois o carro deu problema. Não no freio, deu problema numa válvula. Antes de eu entrar na autoestrada, estourou uma válvula lá, que não tem nada a ver com o que o meu mecânico mexeu. O carro, desde que eu comprei, não mexi no motor dele, só fez troca de óleo, filtros e tal. Ou seja, a alegria durou 10 minutos.
Então agora o carro está parado de novo. E eu não creio que valha a pena consertá-lo, porque o conserto vai ficar quase o preço dele novo, né? Que eu paguei por ele. E essa é a situação. Aí eu aqui, ó, alugando de novo. Então, por que eu tô contando essa história? Porque essas coisas nunca acontecem quando você já tá com várias histórias boas para contar, digamos assim. Essas coisas sempre acontecem quando já tem outras coisas te prejudicando, acontecendo com muita dificuldade para você resolver. E esse é o meu caso. Muita coisa acontecendo, uma mudança de país acontecendo. As coisas não foram boas desde que eu alterei a minha vida no passado. Pouco trabalho, muita despesa, um custo de vida alto. Enfim, eu acredito que todo mundo esteja sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo, mas uma pancada de prejuízo danado, porque eu comprei o carro, só usei o carro por um mês, mais ou menos um mês. Gastei com uma revisão, gastei com seguro, gastei com IPVA, botei um pneu novo, aí o carro ficou sem freio. Eu fiquei sem carro por 3 meses, alugando, gastando uma grana de aluguel, que não é barato mesmo. E no final das contas, depois de tudo isso, 2 peças compradas, paguei o mecânico, que antes de eu sair eu paguei a mão de obra dele, ele me cobrou muito pouco, ele é um amigo, me cobrou um preço assim de irmão mesmo, mais do que irmão, quase que um preço irrisório. E aí o carro quebra 4 km depois. Então, fiquei muito chateado, Ontem eu fui de extremamente feliz que eu estava indo buscar meu carro para extremamente decepcionado, desolado. Mas lá mesmo no fundo não me abalou. Não me abalou porque eu tenho fé em Deus, eu tenho fé e acredito no meu esforço, no meu trabalho, na ajuda, no apoio, no esforço da minha esposa. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, um casamento que não tem nem palavras, a minha esposa é o amor da minha vida. 3 filhos lindos, maravilhosos, saudáveis, com todas as dificuldades. Eu tenho casa, carro, conforto, como bem, durmo bem mais ou menos, com criança pequena. Mas eu tenho fé que isso tudo é uma fase para me testar, para ver se eu vou me revoltar, para ver se eu vou, como é que eu vou dizer, desperdiçar o aprendizado ou não prestar atenção no aprendizado que eu estou tomando com todos os meus erros ou com todas as minhas decisões. Nem sempre são erros, são decisões que acabam mal. Você não tem como adivinhar que ia ser um erro, né? E isso vale para outros assuntos também que não são só do carro. Então, assim, se você tiver inabalavelmente com fé em Deus e a certeza de que existe um ser maior, poderoso, que olha por nós, que gere tudo isso e que nos dá a cruz exatamente do tamanho que a gente pode carregar, isso não tem como te abalar. E isso não me abalou. Ontem eu fiquei muito chateado. Muito. Gente, eu acho que parte do que você precisa passar para realizar que você tem fé e que você consegue dar a volta por cima e que esse projeto, essa decisão, essa fase não deu certo, não foi positiva, foi até um prejuízo, é você sofrer, sentir ela, realizar que ela tá doendo, que tá machucando, realizar que tá puxado, que tá pesado, que você não aguenta mais, e aí você para, pensa, eleva seu pensamento, entrega na mão de Deus
olhe os exemplos ao seu redor. Eu só tenho um exemplo maravilhoso. Eu tenho um pai que é magnífico, perfeito, que é um batalhador, que não se revolta, que não como é que eu vou dizer, desconta raiva em ninguém. Pelo contrário, ele é sempre a pessoa mais agradável do mundo para estar por perto, para ter por perto, mesmo quando o mundo está desabando, o mundo dele está desabando, ou os problemas dele são muito grandes. Então, assim, como é que eu vou agir de forma diferente dessa, se essa foi a forma que ele criou, me ensinou? Então, eu queria dividir isso com vocês. Bola para frente. Aceita as perdas, aceitem as perdas, aceitem as derrotas, que são só batalhas, não é a guerra. A gente está aí, está vivo, estamos com saúde, trabalhando, e se você não está com saúde, vai cuidar dela, se alimentar bem, tirar os vícios, eliminar os vícios da sua vida e elevar o pensamento, entregar a tua vida a Deus e seguir com fé que coisas boas estão guardadas para nós. Beleza? Espero que eu tenha explicado bem a situação, espero que vocês tenham entendido, espero que esse testemunho ajude você de repente a olhar de uma forma diferente para o que está acontecendo na sua vida. E fé em Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo fez muito mais por nós e não reclamou. Um grande abraço, uma excelente semana, um fim de semana maravilhoso, com muito trabalho, muito dinheiro, muita saúde e tudo de bom na sua vida. Fui!